Pobre não tinha TV naquela época. No máximo, um rádio tocado a bateria ou pilhas. À noite, era aquele costume do interior. Os pais sentavam nas portas de suas casinhas para conversar com a vizinhança. E a gente que era criança ficava por ali brincando e de vez em quando ouvindo a conversa dos mais velhos. Todos diziam que ali tinha um comerciante que virava bicho, um tal de Seu Zezinho. Ouvíamos isso assustados. E época de quaresma ou lua cheia, todos ali entravam mais cedo para suas casas. As crianças antigamente dormiam cedo. No máximo 8 horas da noite, nossa mãe já nos colocava para dormir. Olá, me chamo Antônio. Quando eu era criança, morava em Ribeirão, Pernambuco. Naquela época, comecinho da década de 60, era tudo muito simples, principalmente no Nordeste. Cresci naquela simplicidade de crianças brincando na rua. Brincávamos de bola, pega-pega, então a gente não ouvia nada durante a noite. Mas no dia seguinte, ouvíamos os adultos fazendo comentários do tipo: seu fulano passou pelo meu terreiro virado bicho. Essa noite, seu Zezinho atacou os jumentos do seu ciclano. Isso se repetia sempre. Ninguém tinha coragem de afrontar seu Zezinho, e muito menos se ele estivesse virado lobisomem. Aquele homem era muito esquisito mesmo. Nem parecia um homem de muitas posses. Morava num casarão caindo aos pedaços. Se vestia igual mendigo. Andava todo sujo e fedia muito. Certa vez estava se aproximando a Sexta-feira Santa e, como de costume, meu pai ia pescar com outros moradores. Eles iam cedo para voltar cedo, porque já sabiam do perigo que era seu Zezinho virado bicho. Mas naquele dia, algo muito assustador aconteceu com meu pai. Ele disse que chegaram às 5 horas da tarde na beira do rio. Estava com mais um amigo. Ficaram ali pegando alguns peixinhos, até umas 8 horas da noite. Nessa hora, os outros pescadores que estavam ali já haviam ido embora. Então, ele e seu amigo começaram a arrumar as coisas para voltar rápido para casa. Começaram a andar pela estrada antiga, mas quando ouviram passos pesados na mata que cercava essa estrada, logo eles pensaram: vixe, é seu Zezinho. Eles estavam a pé e com muito peso, então não podiam correr. Puxaram suas peixeiras e ficaram atentos com suas lanternas em mãos, e continuaram andando. Foi quando, segundo meu pai, um cachorro muito grande, do tamanho de um jumento, pulou no meio da estrada. O amigo de meu pai desmaiou do susto, deixando meu pai sozinho com aquela fera. Então meu pai colocou suas bolsas no chão e apontou a lanterna e a peixeira para aquele bicho. O bicho era muito fedido, seco e todo troncho. Seus olhos eram amarelos cor de gema de ovo. Aquilo partiu para cima do meu pai. Não tinha para onde correr. Então meu pai se atracou com o bicho. Obviamente, aquele ser, por ser muito mais forte, machucou muito meu pai com suas garras. Mas meu pai conseguiu lhe dar algumas peixeiradas. Meu pai nos contou que nunca viu um animal com tanta força como aquele. Parecia que era invencível. A sorte do meu pai foi que seu amigo acordou do desmaio e se deu conta do que estava acontecendo. E ele sempre andava com um 38 antigo. Esse amigo conseguiu atirar 2 vezes naquela fera. Aquilo largou meu pai e entrou novamente dentro da mata. Eles ouviam aquilo correndo, derrubando o mato no peito, e só de longe ouviram um berro de dor. Então, com dificuldade de andar, saíram dali e continuaram andando rápido, seguindo para casa. Mas o que aconteceu é que enquanto eles vinham para casa, aquele maldito do seu Zezinho foi direto para casa,
da família desse amigo do meu pai, pois ele sabia que sua esposa e seus filhos estariam sozinhos lá, e a casa deles era um pouco longe da nossa. Aquilo tentou invadir a casa, dava pancadas fortes na porta e nas janelas, e naquele tempo as nossas casinhas eram bem fraquinhas. Lá de casa ouvíamos uns gritos de socorro, mas jamais pensamos que seria dessa família de amigos. Lembro do desespero de minha mãe. Ela não sabia se saía lá fora para prestar algum tipo de socorro ou reforçava nossas portas e janelas com medo de um possível ataque. Foi a primeira e única vez que eu e meu irmão estávamos acordados durante um ataque dessa fera, e era assustador ouvir todo aquele barulho e gritaria lá fora. Então minha mãe pegou a espingarda do meu pai, mas ela não sabia nem carregar ela, quem dirá atirar, mas pensou que armada afugentaria aquela fera. Então pediu para nós trancar bem a porta e só abrir quando ela ou meu pai chegasse. Nós choramos implorando para ela não ir, mas ela era muito solidária, não deixaria uma pessoa em perigo podendo ajudar. Então ela saiu para fora. Aí não vimos o que aconteceu. Só ouvíamos gritos de socorro, correria, pancadas fortes, até que ouvimos 2 tiros e um silêncio total. Minutos depois, minha mãe bateu na porta. Abrimos para ela e quando olhamos, a frente da nossa casa estava cheia de gente. Eram os vizinhos. Meu pai vinha carregado, todo ensanguentado. A mulher do amigo do meu pai também estava toda machucada. As crianças deles estavam chorando. Entraram todo esse povo dentro da nossa casa. E os vizinhos todos falando ao mesmo tempo. O que ouvi é que aquilo tinha entrado na casa e atacou a mulher. Minha mãe chegou em seguida e se atracou com aquele bicho também. Mas o seu marido estava chegando, carregando meu pai. Foi quando ele ouviu os gritos de seus filhos e das mulheres. Soltou meu pai no chão e entrou dentro de casa, se deparando com aquele ser. Atirou 2 vezes no lobisomem. Aquilo sentiu tanta dor que estourou a janela de madeira e saiu correndo mata dentro. Então todos foram para minha casa. Os vizinhos ajudaram a cuidar dos feridos. Eu e meu irmão estávamos em estado de choque de ver nosso pai todo retalhado. Chamaram um farmacêutico, pois ali naquela época não tinha médico, e ele veio ajudar. Logo chegou também 2 guardas da polícia e contaram para eles o que tinha acontecido. Eles foram direto para a casa do seu Zezinho, mas não o encontraram. Dias depois, graças a Deus, todos estavam recuperados, e desde aquela noite nunca mais o seu Zezinho foi visto. Sua casa e seu comércio ficaram ali abandonados. Ninguém sabe se ele morreu ou se foi embora de Ribeirão. Depois disso, nunca mais se ouviu falar de lobisomem por ali. Boa noite. Bom, gente, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.